Olá amigos, aqui é o pastor Silvio Mendes. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o caráter maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa tão extraordinária, tão maravilhosa, tão perfeita, que só o próprio Deus poderia trazer uma pessoa como ele. E nós sabemos que ele veio num corpo humano, ele era humano ali, aquele corpo era humano, mas dentro dele habitou a plenitude da divindade, Deus habitou ali naquele corpo. Quando Deus viu as suas criaturas, os seus filhos que tinham caído por causa do pecado, o caráter amoroso, o caráter nobre e amoroso de Deus produziu um Salvador, projetou o Senhor Jesus Cristo para que ele viesse e nos salvasse. A Bíblia diz em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus realizou suas grandes obras ali. Nós vemos ele chorando, nós vemos ele tendo dor de cabeça, ele tendo fome, aquela parte humana ali, tendo essas coisas, mas quando ele chegou na sepultura de Lázaro, ele viu o seu amigo ali que tinha morrido, ele disse: Lázaro, sai para fora. Ali era Deus, o Deus que estava dentro dele, o Todo-Poderoso dentro dele, porque só Deus poderia fazer aquelas obras. E uma das coisas que sempre me chama a atenção sobre o caráter do Senhor Jesus é que ele fez tudo que agradava a Deus. Eu quero ler uma parte da Escritura, onde a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim cumprindo tudo que estava escrito sobre mim. Eu vim cumprindo exatamente a palavra de Deus, eu guardo, eu permaneço com a palavra de Deus. Então, a grande característica do caráter de Jesus é que ele em tudo ele agradava a Deus. Ele não fazia nada que o Pai não mostrasse para ele. Claro, o Pai estava dentro dele, mas ele fazia tudo aquilo que ele era movido a fazer pelo Deus Todo-Poderoso que estava dentro dele, e ele permanecia com a palavra de Deus. Amigo, assim é um cristão. Um cristão também é dessa maneira. Ele faz tudo que agrada ao Pai. Ele faz tudo que agrada a Deus. Ele não faz nada por si mesmo, porque agora a mente de Cristo veio sobre ele. O Espírito Santo veio habitar no coração dele ali para controlar a sua vida. Então ele só age de acordo com a vontade do Pai. Assim Jesus fazia, assim Jesus agia, ele permanecia com a palavra. Ele veio cumprindo todas as profecias que falavam acerca dele. Então nós, como cristãos, nós sabemos o nosso lugar. Nós permanecemos obedecendo a palavra de Deus, cumprindo as Escrituras em nossas vidas, porque nós refletimos o caráter do nosso Pai. Assim como Jesus, ele expressava o caráter do próprio Pai que estava dentro dele, aquela natureza maravilhosa, amorosa, salvadora que estava ali. Então nós, como cristãos, também nós expressamos a natureza de Deus que está em nós. Nós fazemos dessa maneira, nós vivemos dessa maneira, nós não nos importamos com o que o mundo fala, o que o mundo pensa de nós. Nós queremos agradar o nosso Pai Celestial, nós queremos agradar o Espírito Santo que agora habita em nós. Assim é um caráter de um cristão, ele reflete o caráter de Cristo. Então, amigos, nós vemos um Jesus ensinando, evangelizando os pobres, nós vemos um Jesus curador, curando o leproso, limpando o leproso, abrindo os olhos dos cegos, nós vemos Jesus fazendo todas essas obras maravilhosas, nós vemos Jesus também ali acalmando as ondas, aquietando, mandando o mar se aquietar, ele controlando a natureza, porque ele tinha todo esse poder, toda essa autoridade. Ele transformou água em vinho, fez esses grandes milagres. Mas também eu quero chamar a atenção para uma coisa do caráter do Senhor Jesus. Quando aqueles cambistas estavam ali no templo, vendendo coisas no templo, agindo erradamente ali, ele foi homem o suficiente para pegar um chicote de cordas e realmente descer no lombo daqueles cambistas e expulsá-los do templo. Jesus não era um maricas, ele defendia aquilo que é verdade, aquilo que é correto, ele agiu como um diácono ali, mantendo a ordem da casa de Deus. Então isso também faz parte do caráter de Jesus. Ele foi humilde a ponto de colocar água numa bacia e lavar os pés dos discípulos,
ele foi humilde a ponto e perdoador para perdoar aqueles que colocaram cravos em suas mãos ali, ele os perdoou ali na cruz, mas ele foi o exemplo de um verdadeiro homem, quando ele também pegou um chicote ali e expulsou aqueles cambistas que estavam vendendo coisas no templo, fazendo do templo ali um covil de ladrões. Então ele agiu dessa maneira. Que você possa realmente refletir esse caráter de Cristo, que esse vídeo possa te ajudar. E lembre de uma coisa, você que é pai, que tem seus filhos, o maior legado que você vai deixar para seus filhos não é fazendas, não são riquezas. O maior legado que você vai deixar para seus filhos é o seu caráter, é a expressão daquilo que você realmente é, o seu exemplo de honestidade, o seu exemplo de integridade, o seu exemplo de amor à palavra de Deus, de permanecer com a palavra de Deus. Isso é o que você vai deixar de maior para os seus filhos. Que Deus te abençoe, que você possa refletir o caráter de Jesus Cristo, que a mente de Jesus tome conta de você e te guie e você cumpra a vontade do Pai. Deus te abençoe.